Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui convidada para fazer uma live para uma amiga que tem uma loja de sex shopping, para falar sobre as leis sistêmicas para o público. Eu achei muito interessante falar sobre a lei do equilíbrio. Elas adoraram a lei do equilíbrio, né? Eram mais mulheres. Então a gente pode dar o troco? Eu falei, pode, só pode dar o troco um pouquinho a menos, né? Mas foi bem interessante. Esse público é um outro público, né? Mas todo mundo querendo saber, querendo melhorar aí os seus relacionamentos. E essas leis que o Bert Helling percebeu é para todos, né? Todas as pessoas do planeta precisam conhecer, assim como conhecem a lei da gravidade. Então, foi bem interessante a experiência hoje. Então, vamos lá para mais um tema, né? Hoje sou eu e vocês, com perguntas e respostas. Depois que eu falar sobre crenças limitantes, né? Que é o tema da nossa live de hoje, de onde elas vêm. Então, eu vou abrir para perguntas. E daí vocês fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem dentro dessa área de relacionamentos, pode ser da temática de hoje, mas pode ser também de outra coisa acerca de relacionamentos nessa visão sistêmica. Se eu souber, eu vou ter muito prazer em responder, porque eu posso falar sobre isso o dia inteiro que eu não me canso. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Só lembrando para vocês que essas lives, né? Depois eu disponibilizo elas lá no canal do YouTube e também eu criei um canal no Telegram para que a gente possa ficar mais, né? Perto, digamos, mais íntimo. Lá eu posto as percepções mais puras, assim, que vêm normalmente depois da meditação da manhã que eu faço. Normalmente vem os entendimentos assim que até então eu não tinha percebido ainda. Então a live, o que eu postei lá hoje foi algo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo dessa live. A percepção que eu tive hoje, que eu acredito que foi assim foi um presente, na verdade. Eu sinto que foi um presente. Então foi muito legal lá, o canal do Telegram tá muito legal e vocês podem ter acesso ao que tem de mais puro mesmo, né? Que vem de dentro de mim, independente dos conhecimentos, dos conceitos, são percepções. Então fica aí o convite para quem quiser ir lá conferir. Também sempre depois da live eu coloco um post lá no Instagram e peço, né, que se vocês quiserem, para compartilhar lá conosco o que foi útil, né? O que mais foi útil na live, como é que vocês perceberam e receberam esse conhecimento. Então, fica aí também esse convite para que vocês compartilhem um pouquinho do que vocês perceberam com outras pessoas e para que eu também tenha uma percepção acerca de como vocês recebem aí do outro lado, tá certo? Então, dito tudo isso para vocês, vamos ao tema, né? Crenças limitantes, de onde elas vêm? Na verdade, nós temos dois tipos de crenças, né? Nós temos as crenças que nos limitam, mas nós também temos crenças que nos levam adiante. E é importante a gente saber de onde vêm essas crenças e como é que elas atuam na nossa vida, nos impulsionando ou nos limitando. E eu queria que vocês observassem o seguinte: as crenças que você tem hoje, né, o seu conjunto de crenças, é igual às pessoas que moram lá na Índia, né? Ao conjunto de crenças de pessoas que moram lá na Índia, acerca
de alimentação, de vestimenta, de religião. E vai imaginando aí quantas crenças mais nós temos. As crenças de quem mora lá na Índia seriam as mesmas crenças de quem mora nos Estados Unidos, por exemplo? Ou vamos trazer aqui mais próximo da gente? As crenças de quem mora no Nordeste seriam as mesmas crenças de quem mora aqui em Brasília, onde eu estou? Ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul? Então, com essa provocação que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês podem perceber que cada pessoa, cada cultura tem o seu conjunto de crenças, certo? E de onde vêm essas crenças, né? Porque normalmente nós temos as nossas crenças como uma verdade absoluta. Observem aí dentro de vocês. Aquilo que a gente acredita que é verdade, né? Por exemplo, quem é cristão acredita que a sua religião, tudo que a sua religião diz é uma verdade absoluta, certo? Mas quem comunga de uma outra religião também acredita que aquele conjunto de crenças, aquela religião que ela traz é uma verdade absoluta, né? Então, se você pegar esse exemplo da religião e trouxer para todas as religiões que existem, você vai ver que cada grupo de pessoas que tem uma religião diferente tem um conjunto de crenças diferentes. Faz sentido para vocês aí do outro lado? Vão observando. Então, se é assim e se as crenças não são verdades absolutas para todas as pessoas, como é que se formam então o nosso conjunto de crenças? Aquilo que a gente acredita piamente que é uma verdade absoluta. E aí é muito simples, gente, não tem nada de complicado nisso, quando você compreende isso. E algumas leituras, um caminho que eu tenho feito aí há muitos anos. Eu me lembro que eu comecei a ler mesmo. Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu comecei a ler livros, né? Mas de uns 10 anos para cá, eu tenho investido muito tempo em fazer leituras acerca desse entendimento, né? Dos comportamentos e de coisas que a gente pode aprender para que a gente vá ampliando aí a nossa consciência, que foi o tema da live de antes de ontem, né? A expansão da consciência. Então, quando você compreende essas coisas, de onde vêm as nossas crenças, você dá um salto quântico na mente, porque você fala assim, ai, caramba, então é isso. Então, o que eu acredito como uma verdade absoluta não é necessariamente que seja a verdade absoluta para todas as pessoas. É apenas uma verdade absoluta para mim, né? E isso serve a mim pessoalmente. Então, eu não preciso impor a minha verdade absoluta a ninguém, porque cada pessoa, né, pode ter a sua verdade, pode ter o seu ponto de vista, sem que eu precise impor nada. Então, é muito bom, ajuda muito nos relacionamentos humanos quando você compreende isso. Então, observando, né? E também nas minhas leituras, nas pesquisas, de onde vem, em primeiro lugar, as nossas crenças. Sejam elas crenças que nos limitam, sejam elas crenças que nos ajudam, que nos impulsionam, que funcionam como motor. Porque tem crenças que funcionam como uma pedra, né? Que cai, que é como se a gente fosse jogado no mar com uma pedra amarrada. Então tem crenças que nos levam para baixo e tem crenças que nos impulsionam. Então, de onde é que vem, qual é o lugar principal de onde vêm as nossas crenças? Então, o primeiro deles é o ambiente no qual nós vivemos, né? Então, em especial, aonde nós vivemos no período da nossa infância e com quem nós vivemos no período da nossa infância. Então, se você vem de um ambiente familiar, aonde ali
se fala bem acerca do dinheiro, da educação, aonde se tem crenças positivas acerca de todos os âmbitos da vida, você tem uma tendência, e é quase que certo que, sei lá, 90, 95% de chance que você vai ser uma pessoa que vai ter aquelas crenças. Em contrapartida, se você cresce num ambiente onde existe negatividade acerca do dinheiro, acerca dos relacionamentos, acerca, vamos ver, de que mais? Acerca de política, né? Que é o que a gente está vivendo hoje aí, nessa questão política e tal. Se você vive num ambiente onde as pessoas são muito doentes, né? Onde os seus pais eram muito doentes, ou um deles, você tem uma tendência a se formatar partindo daquelas primeiras experiências que você teve. Então, eu conheço pessoas que viveram num ambiente onde tinha muita questão de doença, os pais estavam sempre, né, às vezes nem era doente, mas reclamando de uma dor aqui, uma dor ali, tomando remédio e tudo. Quando esses filhos cresceram, eles repetem o mesmo comportamento dos pais. Então, é muito interessante observar. Então, fazendo aqui uma provocação com vocês. Quais são as crenças que vocês têm acerca do dinheiro? Então, eu fui criada num ambiente assim. Aí observa você aí, quais são as suas crenças acerca do dinheiro? E olha, quem é que tinha a mesma crença que você? Seu pai ou sua mãe? Agora observa as crenças que você tem acerca de relacionamento de casal, por exemplo. Aí você observa como era o relacionamento de casal dos seus pais ou o que você ouviu acerca do relacionamento de casal. Sabe aquelas histórias? Homem não presta, mulher é tudo igual, sabe? Então são crenças que elas vão vindo, sabe? Vai passando de geração em geração. E aí quando chega na sua vez, aquele conjunto de crenças que vem lá do seu sistema familiar, ele cai no seu colo. E aí, como é que a gente pode mudar essas crenças que nos limitam, por exemplo? Porque as crenças que nos levam para o mais, está tudo certo, é maravilhoso. A gente pega isso, ó, e vaza, usa a nosso favor. Agora, imagina as crenças que nos limitam. Aquelas crenças que não permitem que você saia do lugar. O que você pode fazer para mudar essas crenças? A primeira coisa que eu considero é que é por meio do conhecimento e da mudança de ambiente. Então imagine uma criança que cresceu num ambiente precário, precaríssimo, onde a pobreza, né, imperava e a falta de estudos e tudo. Então aquela criança teve aquela primeira experiência. Ali, uma parte dela foi formatada naquele ambiente. Agora pegue aquela criança e tire aquela criança daquele ambiente, leve ela para um outro ambiente e ofereça educação, conhecimento. O que você acha que vai acontecer com essa criança? E eu dou um exemplo para vocês. Eu nasci no interior do Ceará. Aonde eu nasci não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Era tipo uma tribo mesmo. E o que acontece? Lá, todo mundo tinha aquela mesma vida. A gente carregava água na cabeça, vivia aquela vida que vocês normalmente veem aí na televisão, sabe? Lata d'água na cabeça, buscando água bem longe, para fazer os afazeres, para utilizar nos afazeres domésticos essa água. Então,
É muito nítido observar. Eu, com 12 anos, vim embora para Brasília. Então, eu tive a oportunidade de vir para um outro ambiente e ter acesso a outro conhecimento. O que acontece quando eu volto para lá, que eu encontro as minhas amigas que eram da mesma época que eu? É completamente diferente. Nós, assim, existe um abismo de diferença na questão do conhecimento, na questão do que eu acredito e na questão do que elas acreditam. Então, essa questão de mudar o ambiente e por meio do conhecimento é possível que a gente mude as nossas crenças. Então, se eu tenho uma crença limitante acerca do dinheiro, o que eu tenho que fazer? Estudar, pesquisar, fazer cursos sobre essa área, ter contato com pessoas que têm uma outra visão acerca do dinheiro. Porque se eu não mudar o ambiente e se eu não buscar informação acerca disso, eu vou permanecer com a mesma crença. Se eu faço outra coisa que de onde vêm as nossas crenças também, dos grupos que nós fazemos parte. Seja grupo de amigos, seja, eu não sei, grupo que você faz parte. Pode ser grupos religiosos, né? A religião que você faz parte, as crenças que aquele grupo tem acerca de alguma coisa, você também vai ter, porque você faz parte daquele grupo e tem a ver também lá, como eu já falei, sobre o pertencer, né? Então, você não fica dentro de um grupo que você não comunga das mesmas ideias. Então, as crenças daquele grupo passam a ser também as suas crenças. Então, se você quer mudar as suas crenças, se você tem um grupo onde todo mundo, por exemplo, reclama, né? Tem uns grupos que eu não faço parte desses grupos, mas o meu marido faz. Então, normalmente as pessoas estão reclamando do salário, da política, do governo, a crença de que as coisas não melhoram. Então, o que acontece? Se você ficar ali dentro daquele grupo, é porque você também compartilha e comunga daquilo que as pessoas acham. Então, como é que você pode fazer para mudar as suas crenças? Você precisa sair daquele grupo e procurar um outro grupo que corresponda àquilo que você busca. Então, tem uma frase que diz assim, que você é o resultado das 5 pessoas que você... Como é que é? Das 5 pessoas que são mais próximas a você. Então, se você convive com pessoas que têm crenças limitantes, você também tem crenças limitantes. Se você participa de grupos que só reclamam, você também provavelmente é uma dessas pessoas que faz parte disso, né? Que alimenta essas crenças. E uma outra forma também que eu observo que faz com que a gente tenha crenças, né? De onde vêm as nossas crenças. E que você pode mudar essas crenças. É quando você vem para o aqui e agora, né? Você conseguiu se libertar, identificar quais são essas crenças aí, quais são as crenças dos grupos que você faz parte, quais são as crenças que te levam para o mais e quais são as crenças que te levam para o menos. Porque, imagine, vamos dizer que existam 2 caminhos, né? As crenças que te limitam te levam num caminho. As crenças que te impulsionam te mostram uma outra direção. Então, imagine que você percebeu quais são as suas crenças limitantes. O que você pode fazer para mudar isso? Na verdade, o que você pode vir para o aqui e agora, observar, trazer consciência para as suas crenças que te limitam e para as suas crenças que te impulsionam. Então, você precisa alimentar aquilo que vai te levar para o mais. Então, você precisa alimentar aquelas suas crenças que te levam adiante. Então, tem um exercício que a gente pode fazer
e observar. É você projetar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o que você quer realizar. Então você projeta aquilo ali. E você acredita naquilo realmente, né? Você vai mudando as crenças. Eu não posso para aquelas crenças. Eu posso. Eu não posso. Eu não posso isso. Se observa. Normalmente a gente fala, não, mas isso daqui eu não posso. Isso não é permitido. Aí você olha, mas para quem que isso não era permitido? Quem é que não podia fazer isso? Sou eu realmente? Então, a partir do momento que você identifica, você pode mudar. Porque a gente só pode mudar alguma coisa se nós nos tornarmos conscientes dela. Não tem como eu identificar uma crença limitante, não tem como eu mudar uma crença limitante se eu não me percebo com uma crença limitante. Compreende? E uma outra coisa que eu percebi hoje, né? Eu percebi isso na meditação hoje. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu percebi a diferença entre crença e fé. E olha que loucura isso hoje. Eu estava pensando, né, sobre crenças e tudo, nessa live de hoje, porque normalmente o tema vem assim, né? Eu fico pensando, qual o tema que eu poderia falar? E aí vem um tema. E aí esse tema vem com força, então eu falo, não, então é sobre isso que eu vou falar. E daí veio a diferença entre crença e fé. Então, a crença é algo de fora. É isso que a gente vai sendo formatado, né? Por meio das coisas de fora, do ambiente, do contexto histórico, dos grupos que a gente faz parte, enfim. Isso é o que forma o nosso conjunto de crenças, da religião que nós fazemos parte. E a fé, o que seria a fé? A fé, no meu entendimento hoje, não tomem isso como uma verdade absoluta, mas apenas observem aí dentro de vocês se faz sentido. Então a fé é algo que vem de dentro. É aquilo que roda lá dentro do nosso coração, que mesmo as pessoas dizendo assim, sabe aquele projeto que você tem certeza que você vai botar em prática e que vai dar tudo certo, mas que vem pessoas de fora e que dizem assim, não, isso daí não vai dar certo não. E aí um outro diz a mesma coisa, mas você tá ali, com aquele projeto ali, porque você sabe que aquilo ali já está dentro de você, já deu certo dentro de você. Então a fé é isso, é aquilo que primeiro se concretiza, né? Primeiro você cria dentro de você e depois você só cria do lado de fora, você externaliza ele, né? Você materializa aquilo que já se formatou aqui dentro do seu coração. Então, para mim, hoje ficou muito claro a diferença entre crenças, né? Você ter crença, você ter uma crença e você ter uma fé. E aí, de novo, eu me lembro de uma parte que está lá na Bíblia. Eu nem sou muito religiosa, mas um negócio que vai pulando aqui na minha mente, né? Que diz assim, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, né, para mudar de lugar e ela vai mudar de lugar. E lá não se fala crença, né? Lá fala fé. Então, era isso eu achei muito interessante de compartilhar, porque assim, eu nunca tinha me dado conta dessa diferença, de ter uma crença e de que essas crenças, elas vêm de fora e que é algo que a gente pode mudar, a gente pode ir reformulando, nos reformatando através dessa mudança de ambiente, através do conhecimento, através da consciência daquilo que nós acreditamos, e que a fé é algo que vem aqui dentro. Eu acredito que tem a ver com o nosso propósito, com aquilo que a gente veio para fazer aqui nessa vida. Então, quando realmente eu estou alinhada a isso, essa fé aqui, ela se torna inabalável, né? Então, basicamente, o que eu gostaria de falar para vocês hoje acerca de fé, de crenças limitantes são essas. Então, assim, as nossas crenças, elas estão muito ligadas também à nossa consciência pessoal. Eu falei sobre isso na live anterior, antes de ontem, né? Que a nossa consciência pessoal,
ela não é um guia para dizer se o que nós estamos fazendo é certo ou errado, é bom ou mal. É apenas para garantir o nosso pertencimento. E as nossas crenças, elas estão muito ligadas a isso. E quando nós também tomamos as nossas crenças como verdade absolutas, a gente também fica muito numa posição de julgamento, né? Então eu julgo o outro a partir das minhas crenças. E se o outro não comungar das minhas crenças, então ele não pertence. Eu não quero saber dele. Então eu fico com a minha crença, eu fico com os meus valores e eu excluo o outro. E isso foi uma pergunta que mudou a vida do Bert Helling, né? Quando ele fala o seguinte, que ele estava numa terapia de grupo e aí perguntaram lá para os religiosos: se você tivesse que escolher entre as pessoas ou os valores, você escolheria quem? Aí ele percebeu que normalmente as pessoas diziam que escolhiam as pessoas, mas só que na prática elas ficavam com os seus valores e excluíam as pessoas. Então, de onde vem isso? Por que isso é tão forte? Porque tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com a nossa consciência pessoal que nós temos como a voz do próprio Deus dentro de nós. Então, é necessário que a gente também enxergue que o outro tem o conjunto de crenças dele e que é tão válido quanto as nossas. Porque as crenças não são verdades absolutas. É apenas aquilo que eu acredito. É apenas o meu conjunto de crenças. Mas quando eu enxergo que o outro também tem isso e eu posso conviver com isso. Posso dizer, não, tá tudo certo. Eu concordo com o que você acredita. Eu tenho o meu conjunto de crenças, né? Então eu posso ser de direita, ser de esquerda e eu posso conviver bem com as diferenças. Porque eu não quero impor o meu ao outro. Eu não quero impor aquilo que eu acredito a outra pessoa. Ela pode ser quem ela é e tá tudo certo. Então eu realmente fico com as pessoas e abro mão dessa questão dos valores, né? Porque sem as pessoas, o que seriam os valores, as crenças, consciência pessoal? Então, assim, o que a gente tem mesmo de mais importante, na verdade, é o outro. Então, quando eu expando essa minha consciência para compreender isso, quando eu entendo que as crenças não são verdades absolutas, então eu cresço. Eu cresço aqui dentro, eu cresço internamente. Eu cresço como pessoa e eu sou capaz de conviver com todas as diferenças. Tá bom? Então, dito tudo isso para vocês, eu vou abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma. Eu vou ter o imenso prazer em responder, claro, se eu souber. Tá bom? Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Uma pena, vou ter que sair, mas vou assistir no YouTube. Beleza, Marcelo, tá tudo certo. Alguém falou que travou. Aqui para mim não travou. Então, vamos ver. Tarará, tarará, tarará. Param, pam, pam. E aí, pessoal, me fala, foi útil aí sobre... Trouxe alguma novidade aí que vocês já não sabiam? Eu vou deixar o post lá no Instagram e vocês me contam. Lá no feed da Escola de Constelação Familiar BSB. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta. Bom, vou esperar mais um pouquinho, né? Porque pode ser que alguém esteja escrevendo. Quem chegou depois, se quiser assistir a live todinha, pode... Amanhã eu posto ela lá no canal do YouTube. Tá bom? Aí vocês podem assistir todinha, se quiser compartilhar com alguém. Tá bom? Então, ficou tudo certo aí, ficou claro sobre... explica melhor como se livrar das crenças limitantes. Olha só, primeiro lugar é você identificar que você tem uma crença limitante.
Um segundo passo é você identificar de onde veio essa crença limitante. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo lá de casa, né? Eu ouvia muito meu pai falar sobre o dinheiro, acerca do dinheiro. Que dinheiro que dinheiro era uma maldição, olha só, eu chegava a ouvir isso. Então, por muito tempo mesmo da minha vida, quando eu recebia dinheiro, eu nem pegava direito no dinheiro, sabe? Eu deixava ele ali. Era como se eu tivesse medo de receber o dinheiro, porque era como se ali, junto com aquele dinheiro, viesse uma maldição mesmo, porque eu ouvia aquilo muito quando eu era criança. Então, o que eu fiz quando eu percebi isso? Eu olhei para o meu pai e falei assim: papai querido, eu ouvi do Senhor que dinheiro era uma maldição, só que eu percebo que o dinheiro é maravilhoso, porque o dinheiro proporciona que a gente possa ter uma casa, ter comida, ter mais conforto, educação para as nossas filhas. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro. Então, querido papai, me olhe com carinho se eu fizer um pouco diferente do Senhor. Porque as nossas crenças, compreende? Dinheiro não traz felicidade. Olha só, eu não concordo com isso, assim, porque eu vou te dizer, por que eu tenho outro... Nesse ponto, não é que eu não concorde com você, nesse ponto a gente não concorda. Porque imagine, se você faz uma viagem, né? Uma viagem traz felicidade. E para você fazer uma viagem, você precisa de dinheiro. Eu vou dar um outro exemplo. Hoje tem um pessoal que faz parte da Abrapec, que é uma instituição que ajuda pessoas com câncer. Né? Então eles entraram em contato comigo hoje, perguntando se eu podia fazer uma doação, porque eles estavam precisando comprar leite, eu acho que é Insuri, é um suplemento, né? E naquele momento eu pude ajudar. Eu pude fazer um depósito lá na conta do Banco do Brasil deles e isso me deixou muito feliz, sabe? De poder ajudar, de ter esse dinheiro disponível para poder ajudar. Então, assim, depende muito da forma que você usa o dinheiro. Então, o dinheiro proporciona felicidade. É claro que se você tiver só dinheiro e todo o resto da sua vida tiver destruído os seus relacionamentos, o dinheiro não vai trazer felicidade. Talvez ele traga até mais desgraça, mas aí tem a ver com algo pré-existente, né? Tem a ver com o tipo de vida que você está levando, tem a ver com os relacionamentos que você construiu ao longo do caminho. Então, o dinheiro por si só, realmente ele não traz felicidade. Quando eu digo que o dinheiro é maravilhoso, é porque ele nos proporciona realizar muitas coisas. Mas também, se você é uma pessoa que não está bem com você mesmo, está vivendo um inferno interior, o dinheiro pode vir para atrapalhar mais ainda a sua vida. Compreende? Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, deixa eu ver. Ah, tá, você está falando das crenças. Ah, sim, muita crença mesmo de que dinheiro não traz felicidade, mas eu já expliquei aí qual que é o meu ponto de vista acerca da felicidade que o dinheiro traz. É muito bom quando você pode realizar algo e que você tem dinheiro para isso. O dinheiro, ele traz liberdade, né? Ele traz liberdade de fazer, de agir, de realizar muitas coisas. Então, é isso, é observar de onde vêm as nossas crenças. E assim, quais são as crenças que estão te levando para o mais e quais são as crenças que estão te podando, sabe? Que estão te limitando, que estão sendo um peso na sua vida. Então, é possível da gente ir trocando as nossas crenças. Mudança de ambiente, mudança de programas de televisão que a gente vê, mudança de livros que a gente lê, mudança de grupos que a gente pertence. Tudo isso vai nos ajudando a mudar as nossas crenças. Então, é necessário que a gente identifique aí, tá certo? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não tem pergunta, então eu vou encerrar a nossa live só com um exercíciozinho de integração acerca das crenças, né?
Deixa eu beber aqui uma água. Então vamos lá? Eu vou pedir que vocês, não sei se vocês estão sentadas, né? Quem tiver sentado ou em pé, mas eu vou pedir que vocês respirem profundamente. Segura o ar lá dentro. E solta. Inspira novamente. E solta. Faz som mesmo na hora de soltar o ar. Libera o ar com som. E à medida que você vai respirando, você vai relaxando. Vai sentindo o seu corpo todo relaxar. E vai se percebendo no aqui e agora. Vem para um estado de presença. Sente as suas pernas. Começa lá pelos seus pés. Sente os seus dedos dos pés. Sente as suas panturrilhas. Vai sentindo os seus joelhos. Vai subindo pelas coxas. Vai sentindo a sua virilha. Vai sentindo a sua região sexual, seu abdômen. Traz atenção para o seu glúteo, para a sua coluna. Observa se tem alguma tensão na sua coluna, algum ponto de dor. Sobe até lá na sua nuca. Traz atenção para a sua cabeça, para os seus braços, até chegar nas suas mãos. Traz atenção para o centro do seu peito. Observa agora o seu coração. Como é que está o seu coração? Acelerado, tranquilo? Quais são os sentimentos que afloram do seu coração? E agora sobe e observa a sua mente. Quais são os pensamentos que você tem que te limitam? Quais são as suas crenças que não te permitem seguir? Que não te permitem fluir na vida? Que não te permitem alcançar um objetivo? Olhe para essas crenças. E agora observe de onde vieram essas crenças. Quem tinham essas mesmas crenças? Quem tinha essas mesmas crenças? Se você conseguir identificar, olhe para essa pessoa e diga: eu percebo que você acreditava nisso. Eu entendo que eram crenças a partir do seu contexto. Mas no meu contexto pode ser diferente. Eu posso fazer diferente. E eu vou fazer diferente. Então você se visualiza realizando aquilo que você acreditava que não dava conta. Porque você estava identificada com a crença de uma outra pessoa. Então, no momento que você traz isso à luz, você pode realmente se libertar das crenças limitantes. Agora eu gostaria que você olhasse para as crenças que te levam para o mais. Quais são aquelas crenças que você fala assim: uau, eu posso, eu consigo. E observa como que é o seu estado interior. Como é que fica o seu coração quando você olha para essas crenças? Veja se está alinhado aquilo que você acredita com aquilo que você sente.
é realmente o que nós conseguimos realizar, são esses projetos, esses sonhos que estão alinhados no nosso pensamento com aquilo que nós sentimos. Quando nós pensamos e realmente acreditamos com aquela fé inabalável de que a gente vai seguir. Então, observe. Então, observe em 2 caminhos. É um caminho que te leva à não realização e um caminho que te leva à realização. À medida que você foi identificando de quem eram as crenças limitantes, que você for devolvendo para as pessoas, para os seus destinatários, você pode se perceber vindo para esse outro caminho, o caminho da realização. Então, respira profundamente. Solta todo o ar. E quando você quiser, você volta para o aqui e agora. Vislumbrando um futuro onde você possa realizar todos os desejos do seu coração. E aí, todo mundo bem? Todo mundo voltou para o aqui e agora? Conseguiram identificar aí as crenças? Então eu vou deixar um post lá no Instagram. E se vocês quiserem postar qual foi a percepção e o aprendizado dessa live, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então eu fico por aqui, um beijo para cada um. Façam todos uma excelente noite. Fui!